oficialmente aberta a temporada do podcast que veio para descomplicar sua vida empreendedora. É isso aí, de uma maneira muito leve, muito espontânea, muito divertida, porque a gente sabe que empreender já é pesado demais pra gente levar tudo tão a sério. Aqui a gente vai falar sobre coisas sérias, mas de uma maneira descomplicada, leve, especialmente pra você. E como aqui é um lugar íntimo, que a gente vai trazer muita verdade, né, pá? Sim. Um lugar é onde a gente vai abrir nossos bastidores para vocês. Não poderia ser ninguém menos que nossos maridos, os primeiros entrevistados. Aê! E hoje tá aqui o meu meritíssimo esposo, Bruno Esteves. Salve de palmas! Bom, Bru, agora eu acho que chegou a hora da Lari dizer porque você tá aqui, não só porque você é marido dela, você não se resume só em ser marido da Lari, né? Lari, faça pra gente um leve resumo do Bruno. Primeiro, a gente pensou muito em trazer nossos maridos, né? Porque afinal estão com a gente, né? Acompanham os nossos bastidores e as pessoas que tá ali no dia a dia com a gente, qual a gente tem imensa admiração em primeiro lugar, né? Sim. Então, hoje é muito importante eles estarem aqui. O primeiro vai ser o Bruno. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre empreendedor, porque o Bruno é um cara que começou a empreender muito cedo também. E aí a gente tá junto nessa jornada empreendedora já de vários fracassos e acertos, então ele vai trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Além disso, ele é administrador da ON, da nossa agência. Eu costumo dizer que eu sou o criativo e ele é o analítico, é tipo Tico e Teco da relação, né? Então ele é a parte centrada, eu sou a parte mais oba-oba. Então ele vai trazer essa visão analítica para vocês. E também é o gestor de tráfego da ON Mídias, vai falar um pouquinho aí sobre campanhas, sobre como que funciona esse mercado digital aí na parte de gestão de tráfego. Então se apresenta, Bruno. Conta um pouquinho aí dessa história, por que você tá aqui hoje, se apresenta aí pra galera. Maravilha, né? Como foi muito bem apresentado, meu nome é Bruno, né? Sou pai, marido e empreendedor também, né? A primeira empresa que eu constituí com CNPJ, tudo certinho, foi no ano de 2010, né? Foi uma distribuidora de escapamentos, né? De veículos e caminhões também, a gente chegou a vender também. E assim, um empreendedor, né? Vamos falar, né, a nível Brasil aqui, já não é simples, né? Falar assim, não, vai lá, abre o CNPJ e tá tudo certo, né? Eu brinco assim, falar, você abrir um CNPJ é fácil, né? O negócio é você se manter esse CNPJ. Então, existem, assim, muitos desafios, né? Desafios financeiros, né? E tudo mais. Então, comecei lá em 2010, tudo novo para mim. Eu tinha ali por volta dos meus 20, né? Porque da minha família, assim, a gente sempre veio daquela parte, assim, da CLT, né? Você tem que estudar. Isso, você tem que estudar, você tem que arrumar um bom emprego e se aposentar nessa... Passar no concurso. Isso, ou, né, passar no concurso e você ficar a sua vida inteira ali. Mas assim, eu não culpo os meus pais por isso, né? Porque eles sempre deram o melhor de si e foram dessa forma, né? Que eles aprenderam, né? E na verdade é o que eles acreditam como seguro. E os pais querem que os filhos estejam seguros e protegidos, né? Isso. O sonho da minha mãe era passar num concurso e era o meu pesadelo. Uhum. Porque eu sempre fui muito da produtividade, de querer fazer, de querer agregar. Eu falava, gente, eu vou entrar naquele lugar, eu não vou conseguir me sentir bem. E os nossos pais desejam isso, né? Que a gente seja CLT, que a gente pro concurso. E aí, quando a gente quer empreender, a maior dificuldade é convencer. A primeira coisa que a gente tem que fazer, na grande maioria, é convencer os nossos pais, né? Isso. E como foi tomar essa atitude? Olha, não foi fácil, porque você
desde o do início, quando você é criança, adolescente, você cresce escutando isso, né? Aí fui para o mercado, né? Consegui alguns trabalhos, CLT e tal, mas eu sempre sentia que faltava algo assim. Eu queria algo a mais, algo novo, vamos dizer assim, um desafio. E eu encontrei esses desafios no empreendedorismo, né? Ok. Comecei lá, né, em 2010. Tudo ok, a empresa fluindo bem, tudo ótimo, legal. Só que como você estava no começo, não tinha muita experiência, vem alguns revés, né? Sim. Que é o normal. Vem alguns revés e eu acabei, por exemplo, assim, desistindo da empresa, do ramo, do setor, vamos dizer assim, do setor automotivo, né? Que vendia bastante, né? Para escapamento para veículos, né? Para carros, principalmente, né? Tudo mais. Aí eu deixei de lado. Aí nisso que eu deixei de lado, eu me encontrei numa situação que eu estava sem trabalho, né? Sem a empresa e sem, vamos chamar assim, de um emprego fixo, né? Aí eu não me lembro o ano exatamente, aí me veio uma oportunidade de ser vendedor. Eu já fui vendedor de porta em porta, vendendo perfume, creme e vendendo oportunidade. Eu falo que nessa fase da minha vida foi uma fase muito importante, porque assim, eu tenho faculdade e tudo mais, tenho cursos, né, tal, e para falar para vocês foi a melhor coisa assim que aconteceu na minha vida, assim, foi a melhor faculdade que eu fiz, que foi a faculdade da vida. Sim. A Porque venda, né? a venda, porque ali você tá ali na rua, ali você tá cara a cara ali com o seu possível cliente e você percebe coisas ali, sabe? E, Então, gente, isso é dele. Eu vou me intrometer aqui agora, né? Porque não tem como não falar, né? Isso é muito dele, porque aonde a gente chega, o Bruno, ele consegue vender assim em 2 minutos. Eu já sou a mais travada, sabe? Ele já tem facilidade pra falar do negócio. Ele, quando você vê, ele já vendeu. Ele, né? É dele, sabe? Eu acho que é Não, habilidade você vê mesmo, até, né? agora eu também vou falar um pouquinho como uma analista comportamental e corporal. Você também vê pela própria postura dele, né? Então ele já tem uma postura mais fina, mais elegante. Que nem eu falo, eu também sou escrachada da minha relação. Eu sou de falar e pegar, de dar gargalhada, de às vezes não saber sentar direito, fazer as coisas todas bonitinhas. Falo, Deus, eu não passei na fila da elegância, sabe? Mas eu falo que o elegante da minha relação é o Felipe, porque meu marido também, eles são o mesmo perfil comportamental, os dois, né? E assim, você vê que ele tem uma postura que já passa credibilidade. Ele não precisa fazer força pra passar credibilidade, Por né? mais que a gente sabe que hoje a venda, ela é habilidades que qualquer pessoa consegue desenvolver, né? Ser um vendedor, se a gente for atrás, a gente desenvolve a habilidade da venda. Mas tem gente que já nasce com o dom. Sim, não, é o que a gente que fala. já nasce vendendo. A gente pode ser qualquer coisa, eu falo isso pra todo mundo. Você pode ser qualquer coisa que você deseja ser. Tudo que você quiser ser, você pode. A questão é que você não deve. Porque você vai concorrer com gente que nasceu com aquilo e se dedicou. Porque tem muita gente também que nasceu, mas não treinou, não se capacitou, e a pessoa que treinou muito ficou melhor que tinha o dom nato. Só que tem gente que tem o dom nato e sabe disso e usa isso, potencializa. Aí, cara, você que não tem o dom nato, você vai perder pra essa pessoa. Porque ela não só treina, mas ela já tem aquilo nato. Então eu falo, a gente pode ser todas as coisas, mas a gente não deve. Porque tem coisas que a gente tá muito propenso a perder ou ser o mediano. Agora, o Bru, por exemplo, a gente vê, ele, que você disse da habilidade dele de venda, e ele disse, foi melhor do que qualquer estudo que eu fiz, foi ir pra jogo, foi meter as caras e ir, porque nada, né? Hoje já é comprovado cientificamente que quando a gente pratica, a gente aprende 80%. Quando a gente lê, estuda, escuta, a gente aprende de 30% a 50%. Né? E quando a gente ensina, a gente aprende 95%. E na época que você está contando ainda nessa história, que você vendeu de porta em porta e que você não vendeu só produto porque você vende oportunidade também, na venda da oportunidade você tem que ensinar as pessoas sobre o produto. Isso. Então era ali que você mais aprendia, né? Isso mesmo, né? E aí depois
que você passou por esse processo de vender de porta em porta? Como que foi? Como que seguiu aí a sua vida empreendedora? Então, continuei, digamos assim, no ramo de vendas, né? Como você falou, eu falei, você repetiu Chancelou, aqui, né? chancelou aqui, né? Vendi oportunidade também, né? As pessoas, eu quero vender também e tal, como é que funciona? Aí você dava todo um treinamento, Sim. aí eu indo devagarzinho, assim, em menos de 2 anos eu tinha mais de 80 pessoas na minha equipe, né? Tinha mais de 80 pessoas e tal, e assim, foi um momento bem bacana. Eu parei com o ramo, assim, digamos assim, cosméticos, né? Sim. Cosméticos, aí eu me encontrei... Já vendeu de tudo, né? Já. Conta um pouco das coisas que você já vendeu. Olha, voltando lá em 2010, né? Eu me aventurei também em algumas licitações públicas, né? Onde você... Vende isso, gente? Participação. Você vende de tudo, né? Na verdade, assim, a minha empresa, o CNPJ, eu falei pro contador assim, eu falei, coloca lá de A a Z, não só o principal era a venda de escapamentos, né? Mas eu tinha parte de papelaria, tudo mais. Já vendeu brigadeiro de porta em porta, a gente já passou umas coisas assim. Depois dessa fase dos cosméticos, aí eu fiquei sem produto, assim, para vender, porque eu tinha parado já com os cosméticos, falei, e agora? Aí a Larissa veio com a seguinte ideia, falou, eu vou fazer brigadeiros gourmet. Ela estudou, pesquisou. E eu nunca comi um brigadeiro seu? Não, verdade. E você sabe fazer brigadeiro gourmet? Sei. Sabe. Tem um livrinho de receita até hoje guardado. Sabe. Nossa, são maravilhosos. Então ela fazia lá as caixinhas com 6, né? E eu saía para vender. Cara, não acredito a gente tava num perreio, assim, né? Foi uma dificuldade que a gente passou. Porque que nem a gente tava conversando esses dias, né, amor? É quando você começa assim tendo e de repente do nada você não tem mais nada, é muito difícil, né? Se reerguer, né? Se reerguer assim, né? É muito complicado, né? Porque de repente você tem tudo. Quando o Bruno tinha a empresa, a gente nem era casado ainda, né? A gente tava programando o casamento, então a gente tava casamento dos sonhos, terreno dos sonhos, planta dos sonhos, a gente tava naquele auge assim da vida e já muito novo, a gente já tinha uma condição legal, né? Carro, enfim, assim, sabe assim, não se preocupava, né? Não tinha aquela mentalidade de se preocupar em pagar conta e tal. E de repente a gente perdeu tudo. E aí foi quando, assim, Deus mais tratou a nossa vida, mas foi quando também a gente mais se desenvolveu, a gente mais teve que ser resiliente, né? E persistente, assim, então... E aí, nesse meio tempo, a gente casou, a gente fez o casamento e tudo, mas logo no primeiro ano já foi muito difícil. No segundo ano engravidei, e aí ainda naquela dificuldade de tentar voltar, de tentar se reerguer, de restituir, né? Aquela coisa toda. Foi aí que eu vi o Bruno, assim, né? Hoje, a declaração. Né? Ai, por favor, aproveita essa oportunidade. Eu acho que ele merece. Chora, né? A gente chora, assim, mas foi o cara que... Cara, ele se sujeitou a muitas coisas, assim, sabe? Eu vi ele indo vender de porta em porta, indo atrás, assim, e foi muito especial isso, né? Assim, só admirar mesmo, porque do nível que a gente tinha e de repente você não ter nada e ver o cara que sempre teve tudo, ele veio de uma família estável, que nunca passou muitas dificuldades, sabe? Então foi muito difícil para ele as dificuldades que a gente começou a passar, porque... não era uma realidade. Eu já tive uma infância mais altos e baixos, eu estava mais acostumada. Ele não, para ele foi tudo... foi mais difícil, mas mesmo assim ele encarou e em nenhum momento ele desistiu, assim. Desistiu do negócio, desistiu, assim, às vezes tem coisas que a gente tem que abrir mão para ir para outros caminhos, né? Mas ele nunca desistiu da gente como família, ele nunca desistiu de ir atrás, né? Assim, eu nunca vi ele numa cama e falar, não vou mais fazer nada. E não, ele sempre, por mais difícil que fosse, ele sempre foi atrás. E aí eu vi ele vender perfume em porta, ele vender brigadeiro, aí eu fazia as caixinhas de brigadeiro. E ele saía para vender, porque aí, né, como é o criativo e o analítico mesmo. Então... aí vamos fazer brigadeiro para vender. Eu lembro que eu vi uma matéria e aí tava falando brigadeiria, a moça que começou a fazer brigadeiro, faturou mais de 1 milhão, montou sua própria brigadeiria, não sei o que. Empreendedor, nada. Então vamos fazer brigadeiro, vamos sair para vender, é o que tem. Eu lembro que eu peguei, acho que
400 ou 500 reais emprestado com a minha mãe, porque a gente não tinha dinheiro, e aí eu falei, eu vou comprar tudo isso de mercadoria e a gente vai fazer os brigadeiros. Aí comecei a fazer os brigadeiros, aí tirava foto do brigadeiro e postava, né? Naquela época já tinha aí postava o brigadeiro, e aí ele saía pra vender e vendia todos os brigadeiros. Sempre foi muito vendedor, né? E pegava encomendas também, né? Porque normalmente Vinha com ela encomenda. fazia de 6, né? O pacotinho lá com 6, a caixinha. Ah, mas e se a pessoa falava, mas se eu precisar de mais? Eu falava, não, aqui tá o nosso número, se você precisar de mais, por exemplo, encomendar 20, 50, 100 brigadeiros gourmet, aí a gente faz personalizado. Gente, fica aqui a dívida da Lari do Brigadeiro Gourmet. Eu tô achando assim, Vou trazer no um próximo. desaforo. Vou achar as fotos pra mostrar. Eu não sabia dessa história. Ela nunca fez um Brigadeiro Gourmet pra gente comer, tá? Verdade, achando eu nunca desaforo. mais fiz brigadeiro depois disso. E tinha um nome, né? Era Maná Gourmet? Maná Gourmet. E era maná, porque Nossa, tem a história da Bíblia, né? Que Deus lá no deserto, quando você tá Maná passando que pelo vinha dos deserto, céus. Deus dava um maná para as pessoas que estavam lá e era uma vez por dia. Eu não lembro bem da Bíblia agora, mas eu sei que tinha esse lance aí que Deus... Era tipo o sustento, Era o né, sustento do dia. do dia, era aquele maná. E como a gente tava num desertão mesmo, então era o nosso maná, o nosso brigadeiro. Exato. E dizem, né, e tem estudos, a própria Bíblia, que o maná era muito bom, era uma coisa deliciosa de provar. E daí eu falei, o brigadeiro é delicioso, a gente tá no deserto, é o nosso maná, é a nossa provisão. E aí foi, e aí ficou o maná gourmet, né? E um fato, assim, interessante, assim, não sei, o pessoal sabe, né, mas vai saber agora, né, que no meio desse deserto também, eu tinha aliança de casamento, né? Foi. Só que a gente sabe, não tinha assim pra onde correr. Aí na época que a gente tava bem financeiramente e tudo mais, a gente investiu na aliança e tal. Não lembro se foi 3 ou 5 mil na época. Foi um valor desse porte aí. Aí eu me encontrei numa situação, né? O Matheus, né? Pequenininho, recém-nascido, e eu precisava fazer alguma coisa ali. Aí eu fui, peguei e vendi a aliança, eu lembro até hoje, por R$800. Por R$800. A dificuldade era tanta, o desespero era tanto de que a gente não tinha mais o que fazer. Assim, Olha, me pipocando aqui. A gente ficou assim numa situação muito difícil. E até a gente estava em casa esses dias falando sobre isso. Eu falei, a gente tem que contar isso pra que vire inspiração também, sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas passam uma situação tão difícil e parece que não tem mais saída. Que a gente entrou numa situação que parecia que nunca mais a gente ia se reerguer, sabe? Parecia que não dava pra ver nem a luz no fim do túnel. Porque eu falo assim, você não vê mais nada. Então, agora é aceitar essa vida miserável, entre aspas, que era, né, em comparação a tudo que a gente tinha e perdeu. E é isso que a gente tem, é aceitar e fazer um trabalhinho ali e receber um pouquinho ali. E era assim, pra gente comer mesmo, sabe? A gente não tinha da onde tirar. E eu lembro um dia que o Matheus tava acabando fralda, tava acabando leite, tava acabando tudo. E aí a gente, tipo, olhou um pro outro, o que a gente tem pra vender? E a gente começou a caçar e falar, cara, a gente só tem aliança. Daí um olhou pro outro, assim, a gente não pensou 2 vezes. É pelo nosso filho, a gente vai ter que vender aliança. E aí a gente vendeu e tal, e passou, mas assim, hoje a gente lembra que, claro, foi uma situação muito difícil, né? Assim, doeu demais, até hoje lembrar disso dói. Mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, cara, a gente conseguiu. Olha de onde a gente veio. Sim, a gente olha e fala, a gente está conseguindo, a gente está no caminho, sabe? De quem de repente perdeu tudo e de repente tá se reconstruindo. E o que fez a gente se reconstruir, o que está fazendo a gente se levantar hoje é o digital, né? Exato. É o empreendedorismo digital. Exato. É a agência, é aquilo que a gente acredita, que a gente acreditou e foi e tá, né? E tá indo, é isso. Exatamente. E entender que nenhum momento é eterno, né? Que claro que quando você tá na dor, você tá no aperto, a luz no fim do túnel fica muito difícil de enxergar. Eu lembro que quando eu tava com a síndrome do pânico muito, muito ruim, que eu não saía de casa, eu tenho uma amiga, e aí ela falou assim, gorda, ela me chama de gorda, me chama, né? Ela tá viva, graças a Deus. E ela falou assim, gorda, aconteceu uma coisa comigo muito legal, mas eu tenho vergonha de te dizer. E aí eu falei, não, porque você falava por telefone.
Porque eu tinha até medo de ver os meus amigos. Eu tava tão ruim que eu não queria ver ninguém, assim. Eu tinha medo de todo mundo. E eu lembro até hoje porque ela falou assim, mas eu tenho vergonha, eu não quero te chatear porque eu sei que você tá muito mal, tal. Eu falei, não, por favor, me conta. É uma coisa boa, né, pra você. Aí ela, eu consegui um emprego e vão me pagar, sei lá, X mil reais. E eu lembro que era muito significativo, tipo, na época. E ela mal sabe o bem que ela me fez de me contar. Ela não queria me contar pra me poupar, porque minha vida tava uma merda. E ela tava com vergonha que a dela tava maravilhosa e tava dando tudo certo. Mas ela me contar aquilo mostrou assim, cara, Deus não esqueceu do mundo e foi pra cuidar de Marte, sei lá, né? Tipo, Deus tá aqui e ele tá abençoando as pessoas. Então a minha hora vai chegar em algum momento, ele vai me enxergar. Ele só não tá me vendo agora porque ele tá precisando abençoar outras pessoas. Então tá tudo bem, mas ele existe, porque enquanto me via naquela situação de merda e via várias pessoas assim, aquilo me dava desespero. Quando eu comecei a ver as pessoas bem. Aquilo me nutriu de esperança, sabe? E é isso, assim, né? Que essa história também, às vezes, a gente não sabe o que você tem passado aí. Qual é o seu deserto, né? Se o seu deserto tem sido financeiro, se o seu deserto tem sido na área sentimental, na área de relacionamentos, né? Na sua saúde. A gente não sabe nunca o deserto da outra pessoa, mas que hoje eles estão aqui para contar a história, porque já deu errado, já deu certo, já deu errado de novo, e agora tá dando certo. Sim. E graças a Deus que vocês não desistiram, né? Que vocês continuaram, porque quando tá dando ou dá errado, é aquela velha história, né? A gente não deve desistir. Às vezes a gente tem que parar, recalcular, pensar, o que eu vou fazer diferente? Então agora vai ser um brigadeiro, agora vai ser o digital, agora vai ser o quê? Né? A gente precisa mudar a estratégia, mas desistir não é uma opção, ainda mais quando a gente tem filhos, né? A gente não... Desistir Isso de você ver a pessoa e se inspirar na história, como você falou, eu sempre tive muito isso também, né? Porque você vê que você tá numa situação, aí você vê alguém melhor, você fala, é possível, não tem como, se a pessoa, por que eu não, né? Por que eu também não posso? E eu lembro nessa situação da aliança, logo em seguida, a gente assistiu um filme, nem sei se o Bruno lembra disso, que era do filho de Francisco, os dois filhos de Francisco, a história do Zezé de Camargo e Luciano e tal. E aí eles dando uma entrevista e a Zilu contando que eles chegaram ao nível da vida deles que eles tiveram que vender aliança. Aí eu falei, cara, você nunca vai imaginar que um casal desse passou por isso, sabe? Por essa situação, porque é tão assim. E foi logo depois, e aquilo foi um fôlego pra mim, porque eu falei, cara, tá tudo bem. Pessoas já passaram por isso e conseguiram se reerguer, a gente vai se reerguer também, isso é só material. E vamos fazer o que tem que ser feito, e vamos pra cima. E uma coisa também muito importante que, vamos dizer assim, nesse deserto aí que nós passamos, né? Uma coisa assim que me segurou, assim, sabe? Que não fez eu fazer uma besteira, porque quando você se encontra numa situação assim, passa N coisas, né? Lógico. Na sua cabeça, passa N coisas. Sua vaidade, sua autoestima, vai lá pro chão, né? Passa N coisas e você querer fazer alguma besteira e tal, mas, nossa, eu falei pra Larissa também, esses dias, né? Não, nem semanas, esses dias atrás a gente tava conversando. Falei que acreditar em algo maior do que nós, né? Sim, com certeza. Que, né, foi Deus, assim, eu me apeguei, assim, tanto, assim, fé, né? A fé. Nossa, você acreditar, assim, que tem algo maior que você, que o mundo, assim, que tá olhando. Eu falei, não desiste, eu tô aqui com você. E foi essa fé, assim, que me manteve, assim, no caminho, assim, pra não estar mais aqui. Sim, e é saber, assim, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Por mais que estejamos no deserto, é uma preparação para algo maior, algo melhor. Tem uma frase que não sai da minha cabeça sempre, que é assim,
o melhor está por vir. Exato. Né? Então, quando você sabe que todas as coisas cooperam para o bem, que o melhor está por vir. Nossa, gente, ó, tô com o nariz Traz lencinho. Eu não imaginava que a gente precisasse trazer lencinho pro podcast, misericórdia. Mas quando você tem essas duas coisas muito fixas na sua cabeça, fica mais fácil passar pelo deserto, né? Porque às vezes a gente acha, quando eu passei pro meu desertão da síndrome do pânico, eu era adolescente. Né, tinha meus 19, 20 anos. E aí você acha que Deus te esqueceu. Muitas vezes, né? A gente tem uma sensação Por que comigo, né? Deus esqueceu. Na verdade, eu nunca questionei por que comigo, mas eu pensei assim, cara, ele me esqueceu. E na verdade é quando ele tá te carregando no colo. Hoje eu agradeço a Deus por eu ter passado por aquele deserto, porque eu não me transformaria na Paloma que eu sou hoje. Né? Eu não seria quem eu sou. Você aprende muito, E eu né? amo essa versão aqui minha, mas É. ela seria impossível sem os desertos. Sim. E tudo é aprendizado, Ah. né? Tudo é aprendizado. Por mais, eu tenho muito isso, assim, às vezes a gente tá, passa por uma situação, eu lembro quando eu tive depressão também, eu tirei uma foto. E aí eu falei, eu vou tirar essa foto, porque eu vou passar por essa merda de depressão e um dia eu vou contar a minha história dessa foto, sabe? Então tem muito isso, assim, de eu tô passando por isso hoje, ok, mas lá na frente eu vou contar que eu superei isso, sabe? É meio que já criar a sua história de sucesso, né? A sua história de jornada de herói lá na frente. Sim. Hoje tá assim, mas lá na frente vai estar desse jeito. Então eu tenho a prova aqui de que eu passei, sabe? Sim. Agora vamos lá também, gente. Vamos animar isso pela misericórdia de Deus. Sim. É isso Né? aí. Porque agora você está aqui, Bru. Sim. Porque agora vocês têm uma agência digital, Isso. a Umídias. Isso. Inclusive, que eu sou cliente de vocês. Vocês cuidam da minha conta. Maravilha. Conta como foi, né? Aí você descobriu essa... Na verdade, eu acho que isso foi pela Lari, né? Como que foi Isso. esse convite? Como que você chegou aqui, né? Porque aí passou por esses desertos. E aí, como que foi chegar na Umídias? Certo. Eu trabalhava, né? Trabalhava fora, né? E a Larissa começou a estudar. Então, peraí, depois dessa fase você Ele foi é pro muito- CLT. Isso. Tá, aí você foi pra um CLT. Isso. Tá bom. Aí eu, né, pagava as contas de casa, tudo. Aí ela falou, olha, tem marketing digital, tal. Eu falei, estuda. Pode estudar que, né, eu garanto aqui as contas de casa, tudo. E ela foi lá, estudando, né, nossa, tudo que aparecia, assim, de novidade, Instagram, tal, como monetizar, tal, assim, aí que veio... Aí ela começou a se inscrever em algumas publis, né, campanhas, né, tanto é que ela lá, fazendo lá os seus posts, os vídeos, as empresas notaram ela como a Omo, Comfort, União, Olha que legal. a Sucrilhos. Então ela começou, digamos assim, como uma digital influencer, né? Aham. Uma digital influencer e tal. E eu lá continuando lá na CLT. Aí ela começou a ir para um outro caminho. Começou a falar, pô, legal, né? Dá para monetizar. E ela começou a falar, nossa, o que eu posso fazer a mais aqui? Aí que ela começou a cuidar das contas. Falou, bom, eu conheço, né, a ferramenta, então eu posso oferecer um tipo de serviço, né, para as pessoas que tem aí, não tem ainda, né, não está no digital ainda. Sim. E tudo mais, que antes, né, você tinha que convencer o cliente, né, a estar no digital, né? Sim. Hoje não, hoje o cliente ele já sabe Tem que ele consciência, tem consciência que ele tem que estar no digital. Aí ela começou, né, tomar conta de algumas contas, tal. Aí ela me fez uma proposta, ela, ó, tá vindo algumas contas, né? A gente precisa de mais braços aqui na agência. E foi aí que eu comecei, falei, bom, o que eu posso fazer? Posso, né, administrar a agência junto com ela, tal, e o que eu posso fazer a mais? Aí que me veio a gestão de tráfego, né? Sim. Os anúncios patrocinados, os anúncios online. Aí comecei a estudar, aí começou a vir contas que necessitavam do serviço, né?
de tráfego. Você vê muita gestores ou gurus que a gente fala por aí, que falam, você é só mais um apertador de botão. E eu falo que você tem que ser especialista em apertar botão, porque você tem que saber o que cada botão significa ali, o que cada campanha, objetivo de campanha. Então, sim, você tem que ser um profissional apertador de botões. Tanto no Facebook, tanto no Google Ads, tá? Meta Ads. Seja um profissional apertador de botões. Especialista. Eu digo isso porque, assim, né? A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, que estão nos assistindo são empreendedores que estão começando agora. Ou que ainda não conseguem, né, contratar, não tem tantos colaboradores. E no começo a gente é o eu, né? Eu equipe, né? Eugência. Eu presa, eu equipe, né? Eugência. Mas, assim, a primeira coisa que eu quis terceirizar, pagar alguém para fazer dentro do instituto foi a gestão de tráfego. Por quê? Porque, assim, no começo, você precisa ser um pouquinho de tudo. Mas, na gestão de tráfego, qual era a minha principal dificuldade e a importância que eu vejo dessa função para as empresas, tá? As coisas mudam, o algoritmo muda o tempo todo. E eu não vou conseguir me atualizar o tempo todo, porque eu tô me atualizando como especialista de pessoas. Eu tenho uma empresa que dá treinamento e consultoria de empresas. Eu tenho que estar extremamente atualizada e eu mexo com ciência. Então, assim, a ciência atualiza, a gente pesquisa. Enquanto a gente tá falando aqui, quantas pesquisas não estão acontecendo simultaneamente? Exato. E eu quero ser a melhor da minha área. Então, eu tenho que estar me especializando nisso. Né? E aí, eu não vou conseguir entender se o algoritmo mudou. Eu vou ficar patinando naquilo. E o que acontece? Um tráfego é dinheiro. Então, se eu deixo de investir numa pessoa de tráfego, eu vou gastar mais dinheiro porque eu não vou utilizar o meu dinheiro corretamente. E eu comecei a fazer as contas na época e valia... Na época, tá, gente? Eu tô falando isso de alguns anos, bons anos atrás, tipo 5 anos atrás, sei lá. Eu lembro que, assim, era R$500 para um gestor de tráfego assumir minha conta. E eu ia investir em R$500. E eu falei, cara, é mais fácil. Eu vou ter mais retorno eu pagando ele R$500, investindo R$500, do que eu investir sozinha R$1.000. Porque eu vou ficar sambando nas mudanças do algoritmo. Esse especialista apertador de botões, ele está atualizado, ele está em grupos, né, de outros especialistas. Eles, puxa, olha, mudou alguma coisa aqui. Eles estão se falando ali para otimizar o seu investimento ali em marketing, divulgação. Eu acho isso fundamental, essencial. Para os profissionais que precisam divulgar e, na verdade, quem não precisa divulgar o seu trabalho, né? Sim. E aí, falando mais um pouquinho sobre a área de gestão de tráfego, porque eu dei uma lidinha antes de vir, né? Porque tem que dar uma estudada, eu não vou vir aqui falar besteira, misericórdia de Deus, né? E, assim, é uma das coisas que eu falo muito das pessoas que me procuram, porque além o meu instituto hoje, ele dá treinamento e consultoria de empresas, eu também tenho 2 infoprodutos para as pessoas físicas, né? Tenho o Decole, o Resgate, e eu faço mentorias. E aí as pessoas, elas morrem de medo de fazer transição de carreira. E aí quando a gente fala de gestão de tráfego, é uma profissão super nova. Exato. Imagina, quando a gente teve que escolher uma faculdade, a gente não tinha opção de faculdade de gestão de tráfego. Não, Até hoje não existe. Não Quando tem. a gente estava Né? no nosso deserto, a gente nem sabia que nem existia naquela época Isso, essa profissão. pois porque é. a gente iria ganhar dinheiro com uma profissão que nem existia. Exatamente. E assim, existe desde 2020, tá? Desculpa, desde 2000 que eu estudei, mas eu não sei desde o Brasil, tá bom? Não tinha informações assim, desde o Brasil. Imagina Quando se a gente começou a gente estivesse lá naquela situação, alguém chegasse pra você e falasse, olha, fica calma, você vai ganhar dinheiro com uma profissão que nem existe ainda. Qual a chance de você acreditar nisso? Exatamente, É, exatamente. exato. É muito Então, louco. é muito doido, né? E aí eu falo isso muito pras pessoas, porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, eu não vou jogar minha faculdade fora. Ai, não, toda a minha experiência, tudo que eu sei, não dá pra recomeçar. Gente, hoje um bom profissional, ele vai passar por 5 carreiras, assim, ele vai ter 5 profissões diferentes na carreira dele, tá? E aí, como que foi? Aí eu quero te
fazer essa pergunta, porque eu acho que para as pessoas que têm medo de fazer a transição de carreira, que estão infelizes, mas que têm a resistência de falar, eu não quero começar do zero. E eu digo que ninguém começa do zero, gente. Porque a sua experiência é válida. Toda a sua trajetória ajuda até aqui. Agora fala para as pessoas que estão não ouvindo, Bru. Como que foi, assim, quando você descobriu, né? Como que foi começar uma carreira que até então não existia quando você escolheu a sua carreira lá, quando a gente tinha 16, 17 anos, tinha que decidir por uma carreira. Como que você descobriu e como que você se transformou nesse especialista que aperta botões extremamente assertivos? Então, vamos lá. Como você disse, foi uma transição, uma nova transição de carreira, né? Porque até então não estava habituado, né? E estava na CLT. Aí, né, estudando, pensando, falei, não, é uma oportunidade e eu acredito sim que essa oportunidade, sim, a gente vai conseguir ajudar outras pessoas. Aí eu comecei a estudar a ferramenta, apertar os botões e começou a vir os primeiros clientes, né? Então, peraí, Bru, olha, você falou duas coisas muito importantes aqui. No começo da sua frase, você falou assim, eu acreditei. Isso. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer na vida, gente, qualquer coisa, é acreditar. Exato. E a segunda coisa que você falou foi, aí eu comecei a estudar, aí eu testei. Quer dizer, você não esperou cair do céu, né? Alguém te ensinar, alguém te pegar na mão. Você não esperou surgir um curso disso pra você fazer. Exigiu a sua vontade. Então, como você acreditou, você simplesmente se jogou nas condições que você tinha. Exato. Né? Então, você estudou. E aí você não conseguiu estudar muito, acredito eu, porque nem tinha tantas informações como que tem hoje. Prática. E você já teve que partir para prática. Então você acreditou, você estudou com o material que tinha, que na época era extremamente escasso, porque é uma profissão nova. Então, por mais que você pesquise muito sobre isso, não tem nada super mastigado no mercado. E aí depois você começou a partir para prática e aí você aprendeu. E né? é legal isso que você falou, que nenhuma profissão começa do zero, porque ele trouxe muito a visão do empreendedor também. Hoje a gente atende muito microempresas, né? De macro a microempreendedores, né? E é legal que ele tem essa visão do empreendedor, sabe? Sim. Aonde que dói, aonde que o empreendedor precisa, porque às vezes a gente vê muitas campanhas, às vezes o guru, a pessoa fala, tem que investir muito, tem que não sei o que. Não, então ele conhece a dor do empreendedor, ele sabe a dificuldade que é às vezes você colocar uma campanha, você ter a grana ali para investir, e ele tem essa sensibilidade de ajustar isso mesmo, Sim, né? E de já ter tido no lugar do empreendedor, lugar, né? Colocar no lugar. De saber, porque às vezes saber igual, que o dinheiro dele é valioso, valioso, que ele exatamente, não pode errar ali numa campanha e desperdiçar o dinheiro daquela pessoa, sabe? Sim. Então a gente, né, se coloca muito no lugar do isso é muito valioso. É o que eu falei, né? No instituto, a primeira pessoa que eu contratei foi uma pessoa de tráfego. Eu era pequena, era todo o dinheirinho que eu tinha. Isso, né? exatamente. E é o que você falou. Muitas vezes é assim, é aquele dinheiro que a gente sabe que o empreendedor ou ele investe para atacar, para aquilo trazer retorno para ele, ou então ele fica sem cliente, ele precisa investir, mas vai sair de outro lugar e faz aquele equilíbrio, né, que o empreendedor hoje no Brasil tem que fazer. Samba do Grodo. E aí é onde o Bruno entra também para alinhar ali o empreendedor com a campanha e tal, e é isso. Muito legal. Agora vamos falar uma coisa aqui. E como que é trabalhar em casal? Essa parte Olha, pula essa parte. Pois não. Eu imagino que existem desafios, né? Sim, eu posso começar aqui, né? Uma lista, não, gente, isso não é pra causar discórdia, pelo amor de Deus. Eu não sou exigente, eu sou uma pessoa super equilibrada. Tranquila. Não sou exigente, nem perfeccionista. Aqui, né, eu ia falar aqui que, né, empreender em casal, né? A gente, né, desde o começo, né, lá de trás, a gente já empreende junto. Agora, nessa nova fase do digital, né, para trabalhar com a Larissa, falei, olha, tem que... Porque, assim, ela é, assim, um nível de exigência, assim, é muito alto, porque hoje, né, você pode puxar aí a história, o histórico dela, ela já tá em outro patamar, cara. Então, pra você se igualar, acompanhar ali, meu irmão, você tem que ralar muito. E muitas das vezes ela tem um insight, assim, que eu demoro pra ter.
Sim. não tem a mesma velocidade dela, né? Ah, mas o homem é mais devagar mesmo. Não, mas não se cobre, porque ela é a criativa da relação. Sim. Aí, não, mas é isso. Ela é exigente, né? Porque é o nome dela Sim, que está ali, né? Em jogo e tal, e é isso. E como que é o dia a dia do casal, assim? Vocês separam, né? Vocês falam, olha, agora, amor, não vamos mais falar de trabalho. Ou vocês ficam 24 horas? É difícil não falar, É né? difícil não falar, né? A gente tenta não fazer isso, é uma coisa até que eu tento muito, tipo, agora não. Às vezes ele vem falar de uma coisa e fala, agora minha cabeça não consegue pensar nisso. Uhum. Mas a gente tá ali o tempo todo, então quando tem insight, fulano não sei o quê, acompanha não sei o que de fulano, que eu lembrei, entendeu? Você acha que o cliente tá assim, assim. Então, é isso, né? Não, é impossível, eu acho. Que agora a gente não vai falar de trabalho. Não misturar as coisas. A gente tá o tempo todo, tudo muito junto. E aí, às vezes, assim, quando alguma coisa dá errado num cliente, não sei, isso vai pro relacionamento também? Porque às vezes, assim, você pode ter alguns desconfortos trabalhando, né? Imagina assim, eu e o Fê, a gente nunca trabalhou juntos. E eu tenho uma sensação que não daria tão certo. Porque eu tenho um ritmo muito acelerado. E, assim, já foi, é o que eu falo, né? Em todo relacionamento. Geralmente, assim, as pessoas são opostas, né? E a minha sogra me falou uma coisa muito legal. Que eu falei assim, nossa, porque eu e o Fê somos completamente diferentes. Acho que um dia, se eu e o Felipe a gente se separar, a gente nunca vai nem se cruzar em nenhum lugar. Porque, tipo, ele gosta de rock e eu gosto, sabe, tipo, de samba, sertanejo, sou da micareta. Acho que a gente não vai ter nem nos mesmos lugares a gente iria. E aí a minha sogra falou assim, você que acha que vocês são muito diferentes, vocês são muito iguais. Mas quando ela fala que a gente é muito igual, é em valores, em princípio, em essência, né? Sim. Mas em relação a ritmo de trabalho, por muitas vezes eu e o Fê, a gente é muito diferente. E eu falo que o meu pior inimigo profissional é o Felipe. Porque, tipo assim, eu tô lá, trabalhando. Felipe, vem aqui agora, amor. Vamos descansar agora. Vamos, nananã. E antes, às vezes, eu queria matar, né? Porque eu olhava isso com maus olhos. Eu olhava e falava assim, gente, desse jeito eu não vou crescer. Desse jeito a minha empresa não vai, nananã. Só que eu comecei a ver que ele tava me trazendo qualidade de vida. Que ele tava, na verdade, me equilibrando. Porque se eu fosse só eu, cara, eu ia pro extremo que eu ia adoecer. E aí, eu ia estar na velocidade máxima, ia chegar 5 anos mais pra frente, eu ia falar, cara, e o que eu construí com a minha família? E quais foram os momentos? Quais foram as viagens? E eu não ia ter muita história pra contar, se deixasse por mim. Então, eu comecei a ver o que me incomodava nele como uma admiração. E aí, quando ele faz eu ir pra descompressão, eu vou. Porque eu sei que esse é o caminho melhor de vida. Talvez não profissionalmente, assim, mas quem disse que também eu tenho que estar daqui 5 anos, sabe? Comecei a tirar essa pressão de mim. E vocês já falaram, assim, que vocês são diferentes, né? Que tipo, é o Tico, o Teco, que você é a criativa, que ele... Né? É exatamente esse equilíbrio. Eu sou muito acelerada também. Eu quero as coisas assim pra ontem. Então, se tem uma demanda, ela tem que estar pronta ontem. Não é na hora que o cliente quer, é ontem, sabe? Eu sou muito assim. E o Bruno, ele é no tempo dele. Ele é umas coisas calmas. Você pediu uma coisa, eu vou processar pra fazer, né? Sim. Não que tá errado também, porque eu também não tô certa e nem ele, né? Sim. Então, eu acredito que existe esse equilíbrio. Porque enquanto eu tô acelerando, ele desacelera. Sim. E aí a gente chega no consenso. Vocês chegam, né? A gente chega na entrega legal, né? Sim. Eu acho que a gente consegue ter esse equilíbrio também. E a mesma coisa que você disse do Felipe. Eu por ele ser mais calmo, pensar, cuidar, e tem hora que eu paro e falo, cara, eu preciso ser igual o Bruno. A gente precisa começar fazer igual. a olhar o que a gente às vezes quer matar, a olhar como uma admiração. Porque às vezes a gente acorda, tem momentos que eu me pego assim, acordando e já, celular, deixa eu resolver, tá, não sei o que. O Bruno acordou, ele foi fazer o café. Ele foi ver as plantas, ele foi regar o jardim, entendeu? Enquanto eu tô ali, eu falei, cara, é isso. Exatamente, sabe? o Fê. O Fê também faz isso. E assim, às vezes o Fê, olha eu falando, ele, gente, ele vai me matar quando ele ouvir que eu tô expondo Logo ele desse jeito. Ele é o próximo vídeo. Mas o Fê, assim, quando a Jeripoca tá piando, assim, numa reunião,
tá muito difícil o clima, às vezes ele trabalha de fone, ele tá lá regando a planta. E aí, quem olha de fora, que não conhece ele, pensa, cara, no meio do expediente ele regando uma planta. Isso. Que doido. E na verdade, ele tá ali colocando a cabeça dele no Uma lugar terapia, pra né? não estourar. Ele está na reunião, ele está ouvindo, ele tá presente, mas ele tá fazendo a gestão das emoções dele ali, porque abaixo dele, hoje eu não sei quantas pessoas ele tem, mas antes ele tinha 200 pessoas. Ele não pode passar as coisas sem filtro, porque é claro que ele recebe uma pressão, filha da mãe, né? Então ele precisa, uma palavra mais bonita, né, amiga? Gigantesca. Olha, eu deixando de ser fina, gente. Mas, e aí ele precisa fazer um filtro. E é muito inteligente. E é isso, eu acho que quando a gente empreende em casal, a gente precisa olhar as diferenças com admiração, né? A falar assim, cara, às vezes eu quero matar porque ele não tem o meu ritmo, ele ainda precisa processar. Mas esse filtro é importante, às vezes, E né? entender que não é uma competição, né? A gente não tá ali pra competir, a gente é uma Exatamente. equipe, a gente é uma equipe como casal, a gente é uma equipe como família, dando certo, né? E a gente não tá ali pra competir. Mas, amor, falta, né? A gente tem que estar acabando a conversa hoje, rendeu aqui. Deixa um recado pro pessoal, e se você tivesse desistido naquela época, no seu primeiro fracasso? Olha, se eu tivesse desistido, provavelmente eu não, né, teria tido as experiências que eu tive e não estaria aqui hoje, não estaria aqui, não estaria morando na casa que nós moramos hoje, com a vida que nós temos aqui no interior, né? Então, disso eu posso ter certeza, né? Não estaria aqui. E qual Né? foi seu maior aprendizado nessa jornada toda de empreender, fracassar, se reerguer e de todas as experiências que você já viveu? Olha, de que não existe estabilidade, né? A vida é assim, eu vejo dessa forma, né? Como se fosse nos batimentos cardíacos, né? Que ele só se estabiliza quando acontece o quê? Quando a gente passa para outro plano, né? Então, mas a cada altos e baixos a gente sempre aprende algo ali, né? São ciclos às vezes que se fecham ali para começar novos ciclos. Então, continuar, apenas continuar, entendeu? Faz parte da vida, Faz né? parte da vida, com tantas transições de carreira que a gente precisa e que fazer. nada é eterno, e né? que nada Porque é assim, é o eterno. que você disse, né? Eu gostei muito do que você falou, que não existe estabilidade, né? Muitas pessoas estão presas no CLT pela falsa sensação de estabilidade. Mas quando você é um empreendedor, né? Eu digo assim hoje, imagina, não sei se as pessoas acreditam em signo, eu acredito. Eu sou taurina, né? Então diz assim, taurina precisa de estabilidade, de terra, né? E aí também, quando eu passei a ser empreendedora, esse foi um desafio meu, porque a vida toda eu fui CLT. Então, eu passei a ser empreendedora quando o Henrique tinha 1 ano, a Luísa tinha 3, eu tinha 2 filhos para sustentar. E a minha renda sempre foi significativa lá na minha casa. E hoje eu fiz algumas coisas para me trazer paz. Então, por exemplo, eu tenho um seguro de vida e eu tenho um seguro onde eu posso ficar doente, que eu vou receber por mês durante 1 ano. Fiz uns seguros assim para me trazer conforto. E além de ter esses seguros que trazem esse conforto pra gente, de salário, porque muitas vezes pessoas, mas sou formada indo embora, ainda vou receber meu fundo de garantia, ainda tenho 6 meses de salário de desemprego. Gente, hoje tem seguro para empreendedor que faz muito melhor que isso, tá? Então, primeiro. Segundo, quando você é empreendedor, a sua possibilidade de ganhar dinheiro, de dobrar, de triplicar a sua renda no mês é muito alta. E quando você está no CLT, você não vai triplicar seu salário em determinados meses, né? E quando você faz isso, você vai e guarda no fundo de reserva para você, né? No fundo, eu não gosto de falar de fundo de emergência, eu gosto de falar de fundo de oportunidade. E aí você coloca nesse fundo de oportunidade, que é muito mais do que seu fundo de garantia, que é muito mais, né? E não só também quando você disse isso dos altos e baixos, é muito legal dizer, Bru, porque é muito comum, as pessoas elas não têm consciência, mas elas morrem de medo de fazer sucesso. As pessoas morrem de medo de fazer sucesso, de serem bem-sucedidas. A gente acha que as pessoas querem isso, mas na maioria as pessoas
morrem de medo de não ter amigos, de só atrair pessoas interesseiras, de perder as pessoas da família, porque foi para um patamar muito elevado, e aí as pessoas não vão conseguir acompanhar seu estilo de vida, suas viagens, né? As pessoas vão te olhar e já vão querer te julgar, tipo, nossa, que mentira, agora trocou de carro. Nossa. Então as pessoas têm medo do sucesso também, né? Eu digo isso, eu li um livro, Os Segredos da Mente Milionária, e lá ele faz uma citação assim, que ele foi pro trabalho e ele sempre ia com o mesmo carro. E fazia o mesmo caminho. E tudo bem. Aí um dia ele comprou um carrão. E ele foi com o carrão. E ele fez o mesmo caminho, o mesmo trajeto. E lá ele fala que várias pessoas não deixavam ele entrar. Ele dava seta para passar para as faixas. E ele percebeu o comportamento das pessoas no trânsito extremamente diferente de quando ele estava com o carro comum, de quando ele estava com o carrão. E aí arranharam o carro dele ainda no estacionamento. Quer dizer, porque muita gente repudia quem tem grana. Acha que essa pessoa já nasceu num berço de ouro. Acha que essas pessoas... a vida foi muito mais fácil. Então, assim, a gente tem que saber que entre os altos e baixos, muitas vezes as pessoas se sentem seguras quando estão no baixo. Porque tem o apoio, porque tem a dó dos outros, porque ficam agarradas no vitimismo, né? Porque todo mundo pensa, ai, coitada, todo mundo fica perto. Porque as pessoas suportam estar perto de quem tá ruim. Porque isso faz muitas pessoas se sentirem até bem. Mas muitas pessoas não suportam estar perto daqueles que estão fazendo tanto sucesso. Exato. Daqueles que estão se destacando tanto. Porque muitas E pessoas... elas podem até não se sentir amadas, né? Exatamente. Loucas. Tem gente, eu já senti que pessoas se afastaram de mim porque eu me tornei. Porque elas ficavam se comparando e elas se sentiam diminuídas. Então elas preferiam se manter distantes de mim do que se sentirem diminuídas o tempo todo. E eu não tinha culpa nenhuma, eu não estava diminuindo nada nem ninguém. Era o sentimento delas ao me verem. Então, assim, a gente tem que saber que a gente tem medo do sucesso, a gente tem medo de ter dinheiro, a gente tem medo de ser bem-sucedido. E eu tô dizendo isso pra vocês porque não temam isso. Porque no sucesso é quando você é bem-sucedido, é que você mais ajuda, que você mais contribui. Exato. Né? Que você mais tem possibilidades, até na saúde, porque saúde não tem preço, a gente sabe que não. Mas muita coisa tem tratamento que você vai poder, né, providenciar pelos seus, para os seus. Então, a vida é altos e baixos, não existe estabilidade. Estabilidade é uma ilusão, gente. Saiba que se você tá no baixo agora, isso não é de eterno. Isso vai passar. Se você tá em cima, saiba que se você cair, você já se levantou, porque você já não nasceu aí de cima, né? Ninguém nasceu aí de cima, né? Toda árvore começou lá debaixo da terra. Exato. Até as pessoas que herdaram coisas, né? Que têm herança. É muito mais difícil, porque imagina a gente hoje estar onde estamos. É confortável, sabe por quê? A gente sabe o preço que a gente pagou pra estar aqui. Sim. A gente treinou, a vida nos treinou pra estarmos aonde estamos, né? Por mais que muitas vezes a gente tenha desafio, a gente não saiba o que fazer, mas a gente não foi simplesmente colocado aqui. Eu falo que quando eu jogo videogame com as crianças, eu não gosto de pegar o videogame na fase 40, porque eu não sei como Como eu cheguei lá. Né? Agora, imagina uma pessoa que herdou alguma coisa, que como é pra ela, sem ter chegado lá, já ter que estar na fase 40, como é muito mais difícil pra quem percorreu o caminho. Então, a gente tem que respeitar quem percorreu. A gente tem que respeitar... Não que na próxima vida eu não queira vir na fase 40, senhor. Eu só tô deixando claro aqui que eu não me importaria também, né? Tipo, nessa a gente já... Só poderia facilitar um pouco a vida, só pra Deus. avisar, se você Né? me trazer na fase 40. Mas a gente tem que respeitar quem Mas entrou na fase exatamente. 40, exemplo, porque pra essa pessoa ela tá perdida e às vezes as coisas são muito mais difíceis do que pra quem construiu até a fase 40. Exato. E quem tá na fase 40, se um dia ter que ir pra 20, você sabe que você já chegou lá. Não desiste. Porque você já percorreu um caminho. Você sabe que você já chegou lá. E se você chegou uma vez, você vai chegar uma, duas, três. Quantas vezes você puder e não desistir, na verdade. Exato. A vida é um círculo, né? Eu falo, a vida é um círculo. Você vai um em cima, embaixo. E é isso. É sobre isso. Que lindo! Então, esse foi o nosso Pode Descomplicar de hoje. Amor, muito obrigada por Obrigado a vocês topar pelo convite. participar. Foi muito especial ter você aqui, compartilhando a sua história. Você é muito foi importante especial para estar nós, aqui. para nossa família, para os nossos projetos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Quero dizer que eu admiro muito vocês como casal.
viu? Que eu admiro muito e eu vejo o apoio do Bruno, a admiração do Bruno por você. E eu vejo a sua admiração por ele. Eu sei os desafios que tem. Filma o Bruno, gente, ele tá chorando. Eu admiro muito vocês. Eu desejo o melhor pra vocês. Eu vejo a cumplicidade. Eu vejo a generosidade que existe entre vocês. E é muito bonito ver isso. Porque, gente, empreender sozinho é difícil, mas empreender em casal, a gente sabe que tem aí os quês de dificuldade, porque já vai para um outro âmbito, né? Vai para o relacionamento, vocês têm filhos pequenos, então a gente sabe que tem muitos desafios, mas eu quero que vocês saibam que eu admiro muito vocês e que eu vejo o quão verdade são. Tá bom? Obrigado, gente. Então é isso. Até a próxima. A gente espera vocês aqui pra descomplicar mais um pouquinho. Espero que tenha sido leve, divertido. E eu acho que assim, era pra ser mais divertido do que emocionante. Eu acho que foi mais emocionante do que divertido. Mas espero que tenha sido leve, que tenha levado insights importantes. Inspirador. E inspirador pra vocês, tá bom? Beijo. Beijo. Até a próxima.